Olá, meus amores! Vamos começar aqui o segundo vídeo. Nós paramos agora, vamos começar o capítulo 8, a segunda multiplicação dos pães. Naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão, visto que não tinha nada para comer. Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes: Tenha compaixão dessa multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. E se eu mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: onde neste lugar deserto poderia conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães você tem? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e de dar graças, partiu-os e entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão. E eles o fizeram. Tinha também alguns peixes pequenos, e ele deu graças igualmente, por eles, e disse aos seus discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes, e tendo-os despedido, encontrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmánota. Os fariseus pedem um sinal. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova. Pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: Por que esta geração pede um sinal milagroso? Eu acho que Jesus fez assim, gente. Quando esses fariseus chegou para ele e falou isso, ele fez assim: Por que essas pessoas pedem um sinal milagroso? Gente, ele já tinha feito 1 milhão de milagres e os caras estavam testando ele. Eu afirmo que nesse sinal será dado a vocês. Eu afirmo que nenhum sinal será dado a vocês. Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. O fermento dos fariseus e de Herodes. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinha consigo no barco. Advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: É porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreenderam nem perceberam? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse: Vocês ainda não entenderam? A cura de um cego em Betsaida. Aqui, gente, ele está se referindo, o fermento dos fariseus é para que os discípulos não se contaminassem com aquilo que os fariseus falavam, com aquilo que poderia acontecer, não se desviassem do caminho, né? Não colocassem fermento no coração e inchassem as coisas que os fariseus falavam, porque os fariseus, eles eram contra. Então, assim, era isso que Jesus estava dizendo. E os discípulos estavam preocupados com pão, e não era pão de verdade, né? Era o fermento dos fariseus, que poderia aumentar muito, fazer de uma coisa pequena que os fariseus estavam falando aí, poderia crescer na mente dos discípulos, e eles poderiam, às vezes, se desviar. A cura de um cego em Betsaida. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhes que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: Não entre no povoado. Mesma coisa que falar, né? Publique no jornal, faça uma revista itinerante, né? Confissão de Pedro. Jesus e seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesaria e Filipe. No caminho, eles lhe perguntou: Quem o povo diz que eu sou? Jesus perguntou:
Eles lhe responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Por quê? Por quê que Jesus falou isso? Porque ainda não era o momento de tudo acontecer. Jesus precisaria ter mais um tempo ali com as pessoas, e se realmente instigassem que ele era o Cristo, mais rápido, né? Os fariseus iam ficar mais contra e Jesus teria menos tempo. Então, até quando eles davam uma dentro, os discípulos davam uma dentro, eles davam uma fora, né? Jesus prediz sua morte e ressurreição. Então, ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Pedro começou a repreender Deus. Jesus, porém, voltou-lhe, olhou para os seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. Mas quem perder sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. É muito forte isso daqui, né? Pegar isso pra si, né? Porque os discípulos, eles sofreram muito depois da morte de Jesus, né? Vocês sabem que cada um teve uma morte, exceto João, né? Cada um teve uma morte bem difícil, bem triste, bem forte, né? Que talvez nós hoje é muito nice ser cristão, né? A gente tá aí, a gente recebe a graça de Deus, a gente tem só que agradecer e viver isso, e ainda a gente reclama de tudo, a gente fala muita coisa que não deve falar. Mas assim, a gente não vive aquela graça pressionada que eles viveram ali, que tinha muita gente que estava a ponto de morrer. Existem hoje no mundo muitos missionários que vivem sob a mesma pressão que os discípulos naquela época, que colocam suas vidas em risco realmente pelo evangelho. E nós estamos numa situação de conforto total, que nós não estamos colocando a nossa vida em risco. Às vezes a gente é surpreendido por críticas, surpreendido por algumas pessoas que falam mal, e a gente já fica todo, né? Pedindo pra morrer, porque a pessoa veio e deu uma criticada na gente. Imagina as pessoas que sofrem pressão da própria vida. A sua própria vida é atentada por causa de ser cristão. Então, nós vivemos um período bem, assim, nice pra gente, como cristão, de conforto total. Nós estamos apenas usufruindo das coisas boas que Jesus deixou pra nós. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa frase mexe tanto comigo, gente. Como eu já disse lá no Evangelho de Mateus, que foi falada a mesma frase, né? Eu sou uma pessoa que sempre, viajei, curti, conheci vários lugares, conheço ainda, tenho intenção de conhecer vários lugares, mas eu só entendi a real importância quando eu conheci a Jesus, e que realmente nenhum lugar é tão importante quanto estar dentro da graça de Deus. Então, conheça o mundo, ganhe o mundo, mas dentro da graça de Deus. Porque não adianta realmente você ganhar o mundo todo se você não tiver a Deus. Não adianta, não é pleno, não é perfeito e não é agradável. Ou o que o homem poderia pedir e dar em troca de sua alma, se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Capítulo 9. Vou deixar pro próximo. Ah, não, vou continuar. Tô com 9 minutos. Ah, vou deixar o próximo vídeo. Peraí, deixa eu pegar minha caneta aqui. Capítulo 9. Eles disse: garanto que alguns dos que aqui estão de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. A transfiguração. 7 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou
a um alto monte onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas de um branco resplandecente, como nenhum lavadeiro do mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversaram com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos por aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. Deveria ter ficado quieto, né? Porque falado isso, a Jesus só falou assim... A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho, ouçam. Este é meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou que não contassem a ninguém o que havia visto, mas que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. Eles perguntaram: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias veio primeiro e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Muitos dizem que Elias foi o João Batista, tá? Os historiadores, alguns teólogos dizem que Elias foi o João Batista. A cura de um menino endemoniado, porque João Batista veio para anunciar a vinda de Jesus. E nas escrituras diz que Elias viria, então dizem que foi assim. A cura do menino endemoniado. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que impede de falar. Onde quer que eu apanhe, jogue-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes, fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus pedia paciência com os discípulos, tinha hora, né? Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Mais uma vez aqui, Jesus deixa clara a importância da fé, né? Se podes, você ainda me pergunta se eu posso, né? Se podes. Não fala pra Jesus se podes, não, gente. Já fala pra Jesus: Jesus, eu quero a minha cura. Para com esse negócio de se podes pra Jesus, tá? Pare com esse negócio. Jesus pode tudo. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito imundo e surdo, eu ordeno que deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-se violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tornou-o pela mão e levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galiléia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estavam ensinando a seus discípulos e lhe dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, então o matarão, e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar. Sabe aquelas crianças que vai na escola, não entende a conta de matemática, aí chega em casa e fala pra mãe que não tá aprendendo? Eram os discípulos. Tinha receio de perguntar, tava com
com Deus lá, face a face, tinha receio de perguntar o que era. Quem é o maior? Chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentou-se Jesus, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Pegando nos braços, lhe disse: quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também é aquele que me enviou. Quem não é contra nós, é por nós. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim, logo em seguida. Pois quem não é contra nós é a nosso favor. Eu digo a verdade, quem der um copo de água a vocês em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Indução ao pecado. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor que fosse lançado no mar de uma grande pedra amarrada no pescoço. Se sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os 2 pés para ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que todos ter os 2 olhos ser lançados no inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Cada um será salgado com o fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. A questão do divórcio. Vamos começar aqui o capítulo 10. Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente uma multidão veio a ele, segundo seu costume, ele a ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido o homem divorciar-se de sua mulher? Ou Moisés ordenou a vocês? Perguntou ele. O que Moisés ordenou a vocês? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio se a mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são 2, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, ninguém o separe. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério com ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Profundo isso. Isso também dá, assim, milhões de questionamentos, milhões de margens para outras coisas, né? Eu sempre digo, gente, casem-se para não se divorciar. E lutem até o fim pelo seu casamento. Mas sim, existe quebras de aliança. E muitas vezes não é só porque, eu preciso ser feliz. É porque realmente o ser humano, ele é muito instável. E muitas vezes ele faz uma aliança de casamento sem ter maturidade suficiente para isso. E essa aliança acaba sendo quebrada. Então, o mais importante é tente salvar o casamento ao todo custo. Por causa dos filhos, por causa da sua aliança. Tente manter seu casamento com Deus no centro. Talvez essa seja a única maneira realmente desse casamento perdurar, porque a convivência não é fácil, a convivência é difícil, são 2 pessoas completamente diferentes,
criadas em casas diferentes, com costumes diferentes, e uma do sexo feminino e outra do sexo masculino, geralmente, e isso já torna uma diferença enorme. E o ser humano, talvez não só por causa do sexo, ser masculino ou feminino, estou falando aqui de um casamento tradicional, mas o ser humano em si, ninguém é igual a ninguém. Todo mundo é diferente e essa união requer muita paciência, requer muito Deus no centro, requer você muitas vezes engolir o seu orgulho, você ter humildade para reconhecer que tá errado e sempre, sempre dar o seu melhor dentro de qualquer tipo de relação, você sempre tem que dar o seu melhor, porque senão não tem como. Não tem como dar certo, não tem como ir à frente e não é só, nem é só no casamento, em qualquer tipo de relacionamento. Você sempre tem que dar o seu melhor e você sempre tem que estar consciente de que o outro é diferente de você e colocar sempre Deus no centro da sua vida e da sua união. É isso, independente de se... eu me divorciei, tô em pecado. Gente, é uma coisa assim, se Jesus já nos livrou dos nossos pecados, se a gente aceitou Jesus... o divórcio vai ter um preço pra sua vida. Você vai pagar um preço alto pelo divórcio se você se divorciar. Mas não quer dizer que Deus não vai te perdoar. Por isso que Deus vai te condenar ao inferno, porque você se divorciou. Entende? Eu acredito que existe o perdão nessa quebra de aliança. Quando você é sincero, quando você está realmente arrependido. O importante é que você não traga essa aliança pra sua vida pra depois ser quebrada. Esse é o grande X da questão. Não traga o divórcio para sua vida, porque isso vai trazer um peso, vai trazer consequências e vai trazer muito sofrimento para você mesmo. Então, case-se consciente de que é para sempre. Jesus e as crianças. Ok? Deixa só eu grifar aqui a importância do casamento. Jesus e as crianças. Olha que fofo. Alguns traziam crianças a Jesus para que eles a tocassem nelas, mas os discípulos o repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixem vir a minhas crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. O jovem rico. Quando Jesus ia saindo... Deixa eu só... O jovem rico, no capítulo 10, versículo 17. Vou ler o jovem rico para finalizar aqui. Quando Jesus já ia saindo, um homem correu em sua direção e pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde minha adolescência. Jesus olhou para ele e amou. E o amou. Falta uma coisa para que você... Disse: vá, venda tudo que você tem, possui, dê o dinheiro aos pobres e vá, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Jesus estava convidando ele para ser discípulo, praticamente, né? Siga-me. Olha a honra que ele poderia ter se ele tivesse deixado as riquezas daqui do mundo. E ele não foi capaz. Diante disso, ele ficou abatido, afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil os ricos entrar no reino de Deus. Aí as pessoas falam: se for rico não vai entrar no reino de Deus. Não, gente, é difícil, não é o rico entrar, difícil é a pessoa que tem muito saber se desapegar, saber que o importante não é aquilo que ela tem. O importante é o que ela pode fazer com aquilo que ela tem e o importante é não pôr aquilo acima de Deus.
Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhes: Nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, pai, mãe, filhos e campos por minha causa e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, filhos e campos. Com eles perseguirão e na sua fartura e vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Gente, aqui Jesus diz claramente: quem deixou tudo isso irá receber 100 vezes mais já no tempo presente. Então, às vezes, quando você abre mão das coisas por Deus, não quer dizer que você vai receber isso depois que você morrer lá na vida eterna, não. Quer dizer que você já recebe no tempo presente. E isso é um outro testemunho também muito forte para eu dar para vocês, gente. Quando Deus tocou meu coração, quando Deus colocou fogo no meu coração, que eu deveria aceitar a Jesus, que eu tinha que viver esse evangelho, que eu tinha que entender esse evangelho, e para isso eu tinha que me mudar, eu tinha que largar meu país, largar minha família, largar tudo, e foi exatamente o que eu fiz, e foi uma coisa, assim, muito rápida, que eu não tive muito tempo para pensar, muito tempo para me programar. Então eu cheguei, praticamente, eu larguei o meu emprego, larguei a minha vida, larguei tudo, sem saber nem aonde eu estava me enfiando, praticamente. E tudo que eu deixei, Deus me devolveu em dobro, em triplo, tudo. Eu nunca tive falta de nada do que eu deixei no Brasil. A minha família, eu sinto saudade, mas Deus, até essa dor, parece que Deus supre. Porque houve um preparo psicológico de Deus dentro de mim, exatamente para suprir essa dor, tanto minha, quanto da minha mãe, dos meus parentes, que estão lá para suportar a minha falta do tempo que eu tô aqui. Então, assim, é extremamente real o que tá escrito aqui. O que você abriu mão aqui, desculpa, você vai receber aqui mesmo. Fiquem tranquilos, podem largar tudo que vocês têm, que não faz a menor diferença, gente. Eu tinha um emprego bom, uma vida boa, não sinto falta de absolutamente nada, 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 nada. Não faz falta mesmo, ok? Gente, vou encerrar aqui, parei no capítulo 10, versículo 31. Vou continuar com vocês amanhã e vamos que vamos. Daqui a pouco a gente acaba Marcos e já entramos em Lucas. Ok, meus amores, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.